Botou, né? Va. Che ho preso? Давайте какие...
Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Acordo, senhor presidente. Havendo o número legal, reinstalo os trabalhos da 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 12ª legislatura da Câmara Municipal Taboão da Serra, ao primeiro dia do mês de setembro de 2009. Continuidade. Estamos, então, na ordem do dia. Solicito, então, das doutas comissões os respectivos pareceres do projeto em tela de autoria do Executivo Municipal. Vanessa. Os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finança e Orçamento. Solicito ao senhor primeiro secretário para que proceda à leitura dos mesmos. O parecer da Comissão de Transporte não consta ainda na pasta. Vou pedir ao secretário para que proceda à leitura. Antes da leitura, então, vou conceder a palavra ao vereador Valdevan Novento. Pode ser após. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Assunto: Projeto de Lei Complementar 015/2009. Relator: Dr. Alexandre de Pierre. Relatório: cabe análise dessa comissão o projeto em epígrafe. Dentro da perspectiva inerente, esta comissão nada foi encontrado no que tange aspecto constitucional, legal e lógico que pudesse ser pela rejeição da proposta. Entretanto, recomenda-se que o artigo 1º do projeto sob análise, que prevê a alteração no artigo 3º parágrafo da Lei Complementar número 078/2001, seja feita modificação formal da redação do parágrafo 6º, adotando a seguinte em seu lugar. Parágrafo 6º. O transporte coletivo de passageiros de características urbanas efetuado no âmbito do território Taboão da Serra, que se trata a essa lei, terá caráter complementar ao sistema municipal de transporte público. No que tange no artigo 5º do projeto de lei complementar, número 15/2009, deve ser adotada a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Secretaria Municipal de Justiça, presente relatório favorável à aprovação da matéria. Sala das Sessões, Laurito Ortega Mari, data supra mencionada, Dr. Alexandre de Pierre, relator. Decisão da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação acata em interior teor o relatório apresentado pelo vereador relator, acolhendo a argumentação exposta. Nada encontrado que pudesse representar óbice o regular trâmite do projeto em estudo. Parecer da Comissão, Sala das Sessões, Laurito Ortega Mari, data supramencionada. A Comissão de Justiça e Redação, composta de Alexandre de Pierre, presidente, Wagner Sten, vice-presidente, ou Olívio Nóbrega Filho, membro. Decisão da Comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento acata o inteiro teor, o relatório apresentado pelo vereador relator, nada encontrado que pudesse representar óbice regular trâmite do projeto em estudo. O parecer da Comissão, Sala das Sessões, Laurito Ortega Mari, data supramencionada, a Comissão de Finanças e Orçamento, Natalino José Soares, presidente, Paulo de Souza Félix, vice-presidente, e Alexandre de Pierre, membro. Os dois pareceres favoráveis à tramitação normal do projeto. Quero convidar o
ex-presidente da Casa, doutor Maurício, tomar assento conosco aqui na mesa, fazer parte dos trabalhos, seja bem-vindo. Ex-vereador Luiz Teles, por favor, tomar assento conosco. E o vereador Valmir Bandeira, o Caboré, não sei se está por aí ainda, tinha visto. Valmir Bandeira, fique à vontade, seja bem-vindo, acompanhando os trabalhos, grande sindicalista. Concedo a palavra ao presidente da comissão, relator da Comissão de Transporte, vereador Valdevan 90, para que use da tribuna e esclareça qual é o parecer da comissão. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, os demais vereadores. Eu, como presidente e relator da Comissão de Transporte, me debrucei sobre a questão do projeto que está em andamento, mas por falta de pessoas capacitadas, técnicas, que é necessário para analisar um projeto, eu peço aqui mais um tempo, até terça-feira, a partir das 18 horas, para que a gente possa passar esse final de semana se debruçando sobre a questão desse projeto e que a gente possa, na terça-feira, dar um parecer ou favorável ou desfavorável. É isso que eu tenho a colocar aqui como presidente e relator da Comissão de Transporte. Obrigado, presidente. Vereador Valdevan 90, presidente da Comissão de Transporte, se declara impedido do tempo de dar o parecer. Vou suspender os trabalhos por 2 minutos para a reunião com os vereadores, para que possamos chegar no entendimento. Está suspenso por 2 minutos.
Consulto o senhor primeiro secretário para que faça a verificação do quórum. Acordo, senhor presidente. Havendo o número legal, reabro os trabalhos. Com os pareceres agora da douta comissão, conforme acordo havido entre as comissões, da Comissão de Transporte, tem 2 pareceres. Tem um parecer do vereador José Aprígio e do vereador José Aparecido. Passo as mãos do secretário para que proceda a leitura, por gentileza. Taboão da Serra, 4 de setembro de 2009. Comissão de Transportes Urbanos. Assunto: Projeto de Lei Complementar 015/2009. Relatório. A Comissão de Transportes Urbanos, por maioria dos seus membros, rejeita o parecer apresentado pelo ilustre vereador José Valdevan de Jesus Santos e recomenda a aprovação em inteiro teor do projeto de lei número 015/2009, de autoria do Executivo Municipal. Decisão da Comissão. A maioria da Comissão de Transporte Urbano, reunida nesta data, acata o inteiro teor do relatório apresentado. É o parecer da maioria da Comissão. Sala das sessões da auditor Tegamar, data submencionada, José Aprígio da Silva, vice-presidente, e José Aparecido Alves, membro. Parecer do voto em separado do vereador José Valdevan. Taboão da Serra, 4 de setembro de 2009. Voto em separado. Assunto: Projeto de Lei 015/2009, que dispõe sobre, altera o artigo 3º, 4, 5 e 9 da Lei Complementar número 078, de 13 de agosto de 2001, de autoria do Executivo Municipal. Condição social. Dentro da perspectiva inerente a essa comissão, tendo em vista que os atuais permissionários são cidadãos que investiram em recurso próprio na aquisição dos veículos para prestarem serviço aos usuários do transporte complementar do Taboão da Serra, inclusive continua pagando as prestações desses veículos, tendo em vista que, se tal projeto de lei prosperar, irá causar uma grande conturbação social, sendo dizer da crise financeira que irá causar aos permissionários, que de um dia para o outro poderão perder sua fonte de receita, bem como investimento do seu patrimônio. Tal proposta de lei vem privilegiar as pessoas mais abastadas que condições de estabelecer uma empresa na forma de pessoa jurídica. Com isto, o projeto visa centralizar o lucro nas mãos de poucos, contrariando aquilo que é correto, ou seja, as pessoas físicas tendo seu próprio meio de rendimento, provoca com certeza uma melhor distribuição de riqueza, desaguando que todos desejamos uma melhor justiça social. É o motivo de votar desfavorável ao projeto de lei em epígrafe. E para que os permissionários possam participar, para que sejam adequadas às circunstâncias da realidade do processo licitatório a ser realizado, segue anexo a seguinte emenda. Valdevan 90, vereador. Então, o projeto entra em tramitação com o voto em separado do vereador Valdevan 90. Coloco, então, em discussão o projeto. Para discutir, vereador Valdevan 90. Parecer? Volto aqui a essa tribuna, senhor presidente. Primeiro, quero cumprimentar toda a imprensa presente, quero cumprimentar todos os munícipes aqui presentes, a Guarda Civil, que se faz presente. E eu volto aqui a essa tribuna para falar do projeto, que está em transmissão aqui na Câmara. E, como foi lido já o meu parecer, ao contrário ao projeto, eu vim até a tribuna para reforçar o que foi colocado já no meu parecer. Dizer que esse projeto, no momento, nós estamos num momento muito crítico, não só na sociedade, como também nos meios de transporte, não só da nossa cidade, como do Brasil inteiro.
Então é uma questão que a gente tem que se discutir, se debruçar bastante, para que a gente possa trazer uma proposta que seja em comum acordo a todos. E eu entendo que esse projeto, para esse momento, uma licitação que está sob júdice, onde a juíza deu uma liminar favorável aos trabalhadores do transporte alternativo, onde não tinha no edital a exigência da questão da acessibilidade. Então, o que poderia mudar em todo o edital? Era a questão da exigência do poder público nos carros, na questão da acessibilidade. Só que a gente foi pego de surpresa na terça-feira passada com um projeto, tá certo, que vem aí no seu artigo pedindo, colocando que há uma possibilidade de participar da licitação, mas sim o companheiro tem que ter aí o máximo de idade dos seus carros, 5 anos de uso. E eu estive vendo na nossa capital, a maioria dos ônibus, a média de idade é entre 8 e 10 anos. Na capital, São Paulo. É entre 8 e 10 anos. Então, é uma exigência que praticamente deixa essa categoria hoje, os companheiros do transporte alternativo, sem condições de participar, sem condições nenhuma de participar da licitação. Então, ao meu modo de ver, ao meu modo de ver e de entender, até porque sentei com a minha assessoria jurídica, é uma categoria que praticamente tem poucos dias de vida. Porque quando for chamado aqui a licitação pelo poder público, esses companheiros, esses pais de família, trabalhadores, não terão direito a participar, a concorrer à licitação pública. Esse é um parecer jurídico que a gente pediu, e com certeza os companheiros do transporte alternativo, que têm conhecimento também, que já teve conhecimento, acesso ao projeto, sabe que os dias deles estão contados. E a mudança que houve de pessoa física para pessoa jurídica também é outra questão que praticamente os companheiros aqui não têm condições nenhuma de participar da licitação. Então entendia eu que era o momento do poder público chamar uma audiência pública, que a última audiência pública que foi chamada nessa cidade para se discutir o transporte tem mais de 8 anos. Mais de 8 anos que se fez uma audiência pública nessa cidade para se discutir o transporte. E de forma nenhuma, como entristece, que de forma nenhuma foi chamada uma audiência pública para discutir as questões de transporte. Testemunha vocês, munícipe que pega ônibus, que toma ônibus todos os dias, a questão do cartão bom que está implantado em nosso município, sem autorização do poder público. O transporte é um bilhete intermunicipal que hoje está circulando na nossa cidade, sem dar direito à nossa população escolher o tipo de condução que ela quer usar. Então ela fica possibilitada, aqueles que têm o cartão bom, ela fica impossibilitada de usar o transporte alternativo. E isso não poderia acontecer na nossa cidade. Porque aqui não é cidade sem lei. É uma cidade que tem homens que representam a comunidade. E o prefeito foi eleito pelo povo. Então tem que corresponder à vontade do povo. E eu tenho certeza que a vontade do povo seria ter os seus direitos garantidos. Garantido esse na Constituinte, como está garantido. E a gente vê que hoje a nossa população é impossibilitada de usar o transporte que se diz complementar ou alternativo. Então é uma questão que se tinha que discutir na audiência pública. A outra questão, eu tenho aqui
eu tenho aqui em minhas mãos, de vários vereadores dessa casa, pedidos aqui com requerimentos de mudanças de itinerários, como eu também tenho requerimentos aqui aprovados com mudanças de requerimentos, com mudanças de itinerários. Isso porque foi discutido com a população. E a população exigiu ou pediu que nós fizéssemos algumas mudanças. Como eu e o companheiro Aprígio, o próprio Cido, já tivemos, aí está na imprensa, em jornais, que a gente tirou foto aí pedindo a mudança da linha 1, como outras linhas que outros vereadores têm indicado, como eu também tenho indicado. Mudanças essas exigidas pela população. Então essas questões não foram discutidas. Não foram discutidas. Então esse projeto, ao meu modo de ver, vai beneficiar sim aquele que é o maior interessado dessa cidade, que é a aviação Pirajussara. Então o meu temor é para o futuro, porque a aviação Pirajussara já deu exemplo nessa cidade. Quando não existia perua, ela fazia o que queria, abusava do seu poderio de fogo e fazia o que queria com a população. Ônibus lotado, demora em ponto de ônibus e assim sucessivamente. Então, dentro disso, essa lei que dá direito à empresa participar, com certeza lá na frente, né, a empresa vai participar, vai ganhar e vai montar o seu monopólio aqui para novamente massacrar a população dessa cidade. Então, eu gostaria muito que meus colegas aqui, companheiros de Câmara, pensassem a fundo, não no presente, nem no passado, ou talvez no passado, para pegar exemplo, para servir para o futuro. Futuro esse que a gente prevê, com o domínio da empresa. Hoje ela está circulando com mais de 100 ônibus aí, para ganhar o apoio da população, até do poder público. Mas amanhã, quando ela tiver sob o domínio, com a concessão de 20 anos, eu tenho certeza que o massacre é total. Então é um preço que essa população amanhã ou depois vai pagar. E sinto muito, fico muito triste e quero dizer, faço parte dessa história e vou lembrar muito desse dia. Um dia que se vai se destruir o que foi construído. Construído pelos vereadores, pela maioria dessa Câmara. Que muitos vêm aqui e falam, nunca votei contra o pirueiro. Sempre votei a favor. Ajudei a construir. Existe lei porque votei. Mas hoje, eu tenho certeza que aquele que vereador que votar a favor desse projeto, um projeto esse que não foi discutido entre os vereadores e o prefeito, não foi discutido, para que a gente possa chegar num bom senso, no entendimento. Então entendo eu que hoje os vereadores, votando nesse projeto, dá-se o fim ou a destruição daquilo que construiu no passado. E são pais de família que moram nessa cidade. Pai de família que assumiu o compromisso e que tem as suas obrigações e deveres a cumprir. O ônibus, talvez, hoje, o cara que tem um ônibus, o trabalhador que tem um ônibus 2004, ele tem hoje mais de 30 prestações de 5 mil reais para pagar. E com a licitação, o ônibus 2004 não pode participar. E como esse pai de família, esse trabalhador, esse colaborador, esse contribuinte que contribui com os impostos da nossa cidade, munícipe dessa cidade que ajudou a construir. Dita aqui a frase do companheiro Paulo Félix, que amassou barros para construir itinerários, que lutou para chegar onde chegou.
Por que agora vamos dar um passo para trás? Por que agora vamos votar uma vez contra eles? Entendo eu que isso não serve para o crescimento da nossa cidade. Entendo eu que é trabalhar contra o crescimento daqueles que estão aqui colaborando, prestando um serviço de qualidade, e que tem hoje o apoio de mais de 70% da população, o transporte alternativo. Então eu fico aqui triste, indignado, porque vejo os pareceres da comissão, tudo favorável a esse projeto. Não quero aqui desmerecer os companheiros das demais comissões, mas eu tenho certeza que não foi debruçado sobre o assunto, que não teve pessoas técnicas para estudar esse projeto. Então, companheiros, eu acho que é hora de botar a mão na consciência, votar consciente e ver, talvez, o mal que a gente pode estar fazendo a esses pais de famílias que pertencem ao transporte alternativo da nossa cidade. Por isso, o meu parecer foi e será ao contrário a esse projeto. Quero pedir, sim, ao nosso líder aqui, Paulo Félix, líder do governo, que tente trazer um entendimento com o poder público para que a gente possa discutir esse projeto a fundo e que saia dessa reunião com ela ou favorável ou contra o projeto, mas que se discuta, que a gente possa trazer aqui a população para participar, porque tudo isso que a gente está votando aqui refere à população, afeta a população, então tem que ter sim a participação popular. A população participação popular. Eu quero um copo d'água. A participação popular, que é um projeto do PT, e as questões que são discutidas dentro da cidade, sempre o PT está chamando com a participação, como é a questão do orçamento, que é discutida com o povo, e a questão do transporte não é diferente. Tem que ser discutida, sim, com o povo. Então, esse projeto, essa lei, se votada for a favor, entendo eu, conversando com muitos munícipes, com muitos, 90, vê a pedido, 90, vê o que você pode fazer, rapaz, não deixa acontecer, e a gente vem aqui, a única maneira e forma de se fazer o pedido, que já fiz aos companheiros, volta aqui à tribuna, perante todos aqui presentes, pedir que os companheiros votem ao contrário desse projeto, e que a gente se inicie uma negociação com o poder público, e eu tenho certeza que lá não vai só ter o querer do Valdevan 90, ou talvez do transporte alternativo, mas sim que o prefeito venha entender, que o prefeito venha acatar algumas exigências, não quero dizer 100% das exigências, mas que a gente saia no bom senso da reunião com o Poder Executivo. Tirou disso, eu entendo que hoje se inicia o fim desses companheiros. Talvez do transporte alternativo não. Pode vir outros de fora e participar, outras cooperativas de fora e participar. Outras empresas, ou talvez a empresa maior interessada aqui na licitação, a Pirajussara, participar. E talvez a população volte a ter um transporte alternativo, outras pessoas. Mas eu vejo, pelo ser humano,
pelo trabalhador que investiu, que se dedicou mais de 12 anos, que alavancou a luta, a garra, foi com garra, com determinação, com a falha da empresa Pirajussara, que se criou o transporte alternativo. Foi através daí. Então, com simples votos, nós vamos acabar. Talvez não é acabar o transporte alternativo, mas sim dar fim a muitos pais de família que hoje estão no mercado de trabalho, formal ou não. É daí que eles tiram o seu sustento. É daí que eles tiram o sustento da sua família. E eu tenho certeza que esses companheiros não vai ter como cumprir com os seus compromissos, pagando prestação de R$5.000 com o ônibus parado. A única forma que eu vejo é amanhã ou depois os companheiros terem que entregar o ônibus para a concessionária com dívida e ainda ficar com o seu nome sujo e sem ter perspectiva, né, de trabalho. Então eu quero aqui pedir aos companheiros que analisem. Não vamos fazer essa maldade. Não vamos fazer isso com essa categoria que carrega essa população, mais de 30 mil munícipes dessa cidade, que é o meio de comunicação. Eu ouvi aí alguns vereadores dizer, porra, a categoria abraçou só 2 companheiros, abraçou só o 90 e o Eloy. Não é verdade, companheiros. Não é verdade, porque dentro dessa categoria teve voto de todos os vereadores, para todos os vereadores. Então, companheiros, talvez eles tenham nesse momento colocado assim mais fé na gente, porque a gente tem ido para frente, tem estado junto, tem somado junto. Então, onde ele pode ter sido depositado a maior fé dele. Mas não que eles não querem o apoio dos demais, companheiros. Então isso, companheiros, não deixe os ciúmes levar, não deixe o ciúme ser a razão. Não deixe o ciúme ser a razão. Então por isso eu quero pedir aos companheiros vereadores, que nós não votamos esse projeto hoje, e que nós possa arrumar um meio de diálogo com o Poder Executivo, com o prefeito, doutor Evilásio, para que a gente possa chegar num denominador comum. É isso que eu tenho a dizer aqui hoje, nessa tarde. Uma tarde que, se esse projeto for aprovado, eu quero dizer, é um dia histórico. Um dia histórico para esses pais de família. E eu tenho certeza que a população não aceita. Eu tenho certeza que a população não quer isso. Então, dentro dessas colocações que eu coloquei aqui, eu faço esse pedido e esse apelo aos meus companheiros de Câmara. Muito obrigado e que Deus abençoe. E quero dizer para os companheiros do transporte alternativo, juntos, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, que Deus abençoe. Está em discussão. Quero lembrar a todos que existe uma emenda que será apreciada antes da votação do projeto, do processo, que é uma alteração no parágrafo 6º, que fala o seguinte: o transporte coletivo de passageiros de característica urbana efetuado no âmbito do território de Taboão da Serra, de que trata esta lei, terá caráter complementar ao sistema municipal de transporte público. Esta é a emenda que iremos apreciar. Está em discussão. Vereador Paulo Félix, para discutir. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, do tempo necessário. Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores, imprensa presente, nossos queridos
eterno vereadores, doutor Maurício André, ex-presidente desta casa, nosso querido vereador Luiz Teles, Valmir Bandeira, que eu vi aqui no início dos trabalhos, a todas as pessoas presentes. Em primeiro lugar, quero saudar esta reunião, onde livremente, homens livres e livremente eleitos vão poder exercer a sua opinião. Para o debate ser recolocado onde ele nunca deveria ter saído. Quero saudar também aqui o clima de liberdade e segurança que nós estamos aqui vivendo. Porque nós, que combatemos a ditadura pela liberdade, temos que nos socorrer das forças de segurança para garantir a liberdade, o Estado de Direito e o livre funcionamento desta Casa de Leis. Esta Casa de Leis, aqui e em qualquer lugar, nós temos que ter garantida a nossa integridade, sem ameaças e sem nenhum tipo de constrangimento. Então, hoje, nós podemos aqui debater as nossas ideias e, com muita fraternidade, discordar do encaminhamento do vereador Valdevan 90, que eu tenho muito respeito. Por quê? Entre o que foi dito e o que está sendo votado, vai uma distância muito grande. Nós não estamos aqui votando o fim da categoria, como está se apregoando. Vereador Valdevan 90, entre intenção e lei, aqui nós não votamos intenção. Aqui nós votamos lei. E o que a lei diz? O que é que esta casa está votando hoje? Estamos votando duas questões fundamentais, apenas duas. Uma, reduzindo o tempo de vida útil dos veículos em circulação de 8 para 5 anos. Essa é uma questão que os vereadores estão pensando na segurança dos usuários que utilizam do sistema de transporte alternativo. E estamos votando uma outra questão, transformando a licitação que ocorrerá, ao invés de pessoa física, para pessoa jurídica. São esses dois únicos pontos que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando aqui, vereador 90, da forma da licitação. Nós não estamos tratando aqui do itinerário. Nós não estamos tratando das linhas. Nós estamos dizendo que não vai ser pessoa física, vai ser pessoa jurídica, onde, inclusive, as duas cooperativas existentes podem participar e ganhar a licitação e operar o sistema de transporte alternativo na nossa cidade. E aí, vereador 90, Vossa Excelência é do Sindicato de São Paulo. Sabe como é que funciona lá? É por cooperativa. A cooperativa faz um caixa único e vai acabar essa história de uma linha ganha 10 mil e a outra ganha 3 mil. Um caixa único onde todo mundo vai ser remunerado de forma igual. E é lógico que quem está na linha boa não quer repartir com quem ganha menos na linha ruim. Isso nós temos que deixar claro. Que o sistema de transporte alternativo, vereador 90, não pertence ao prefeito, não pertence ao vereador, não pertence ao empresário de ônibus e nem pertence ao pirueiro. O sistema pertence ao povo, que paga os nossos impostos e que paga as passagens para andar no sistema de transporte. Nós não estamos falando de bem pessoal de ninguém aqui, não. Então nós estamos falando que o poder público é ter o controle. Porque como é que funciona esta casa, vereador Olívio? De 4 em 4 anos nós temos concorrência. Nós vamos para a rua. E o povo escolhe quem ele quer. Ou nós vamos falar, não, todo mundo aqui tem que ser reeleito. Vamos fazer mandato vitalício, hereditário, não precisa ter eleição, vamos ficar aqui 50 anos. Nós passamos por concorrência pública de 4 em 4 anos, e muitos que já passaram por aqui não estão mais. Então nós também somos do crivo do povo. O nosso mandato, e a Câmara Municipal é eterna, o nosso mandato é transitório. A Câmara vai sempre existir, mas os vereadores vão passar. Os pirueiros podem, não vai estar todo mundo, mas o sistema vai permanecer. Essa história que o sistema vai acabar é mentira. O sistema não vai acabar. Não vai acabar. O sistema vai continuar. O sistema vai continuar existindo. Agora, vai estar todo mundo? Depende da licitação, depende da cooperativa, depende de como vai se dar a associação dos cooperados. Então nós queremos aqui garantir um sistema moderno, aonde se preveja, inclusive, punições, porque só se fala aqui, vereador,
Wagner e Alexandre, só se fala de direitos e deveres. E o dever de não deixar o idoso no ponto, a gestante no ponto, o deficiente no ponto, isso vai estar previsto na nova licitação e vai estar previsto para todo mundo, para pirueiro e para ônibus também. Então nós estamos discutindo direitos, estamos discutindo deveres. Estamos discutindo deveres. Então é dever do poder público fazer a fiscalização e nós estamos votando aqui. Estamos votando aqui a mudança do sistema. Agora, os argumentos apresentados, os argumentos que vão ser apresentados para que a gente possa fazer ou não o que tem que ser feito, queremos deixar claro. Senhor presidente, eu quero saber se minha palavra está garantida aqui, por favor. Está garantida a palavra. Peço ao público presente, por gentileza. Enquanto não houver silêncio, Vossa Excelência tem o tempo, está suspenso o vosso tempo. Peço ao plenário que ouça o orador e respeite o orador de tribuna. Então nós queremos aqui deixar claro que uma das palavras do vereador Valdevan 90 é com relação ao diálogo, vereador Valdevan 90. Nós estamos abertos ao diálogo. O que nós não estamos abertos é intimidação e ameaça. Isso não. Se alguém quiser discutir conosco qualquer alternativa que para a mesa de negociação, nós estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos à conversação na mesa de negociações. E quero deixar claro aqui que eu não fui procurado em nenhum momento pela categoria. Não fui procurado pela Copertab para discutir o assunto, não fui procurado pela Copergente para discutir o assunto e não fui procurado por nenhum pirueiro para discutir essa questão. Como líder do governo, nesta casa, quero deixar claro que a partir do momento da votação, onde a Câmara vai se manifestar soberanamente, democraticamente, conscientemente sobre essa matéria, e quem está nos assistindo pela internet saiba que nós não vamos permitir a baderna, a desordem, e o Estado de Direito vai prevalecer nessa cidade. Quem quiser, desarmado de espírito, discutir com os vereadores, nós estamos dispostos a discutir a qualquer momento. Como já discutimos no passado, como faremos agora, abertos a qualquer proposta. Com espírito vereador desarmado... Wagner solicitou uma parte, vereador Paulo Félix. Concedo a parte ao vereador, com muita honra, vereador Wagner Eckstein. Alô. Agradeço ao vereador Paulo Félix pela parte. E hoje nós estamos aqui numa situação mais confortável e mais de discussão, de debate. E não posso aqui deixar de me manifestar enquanto vereador, enquanto cidadão. E é um tema candente na cidade, a questão do transporte público. É um tema relevante. E me sinto aqui no direito e no dever de também ajudar no debate, na reflexão e de mostrar que essa questão do transporte público, mais cedo ou mais tarde, nós iríamos passar por uma crítica, por uma autocrítica e por uma avaliação em Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma cidade que está completando 50 anos, moro em Taboão desde 1986, e eu pegava ônibus para ir para a PUC, para fazer faculdade, pegava ônibus para ir para o centro de São Paulo, cansei de usar ônibus da MTU, e a MTU até hoje faz o mesmo trajeto que fazia desde 1986. A coisa mais difícil que existe no mundo, eu costumo dizer, acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que conseguir mudar o itinerário da MTU. Taboão mudou. Taboão cresceu. Quem conhece Taboão foi em 1986, lá no Jardim Comunitário, vereador Macário. Jardim Comunitário é uma coisa, hoje Jardim Comunitário é outro. Quem conhece Taboão sabe que vai lá no São Moritz, há 15, 20 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Você vai, a cidade, eu não discordo aqui que os pirueiros ajudaram no transporte e nunca discordei
que os pirueiros e o transporte complementar deu a sua contribuição na cidade. E nenhum vereador, vereador Paulo Félix, nenhum vereador discorda disso. E aquela pessoa que estiver achando que aqui está na discussão, e aqui está o debate, quem é contra e quem é favorável ao transporte alternativo, aos pirueiros, isso não é verdade. Aqui nós não estamos discutindo quem é a favor e quem é contra pirueiro. Ninguém aqui é contra. Eu já me manifestei e a gente conversa. Os vereadores e essa Casa de Lei reconhecem o esforço do pirueiro. Reconhecem o esforço de quem lutou e construiu. Nós não estamos discutindo isso aqui. Essa discussão não está dada nessa casa. Essa discussão, todos os vereadores aqui, eu posso garantir que reconhecem o esforço, o trabalho e a construção dos pirueiros. O que está em discussão aqui é outra coisa. O que está em discussão aqui, e que eu venho falando, é a necessidade social de nós oferecermos para Taboão da Serra um sistema de transporte justo, que a população pague pelo sistema de maneira justa e que a população seja servida de maneira justa e que o pirueiro ganhe o seu dinheiro de maneira justa. É isso que nós estamos discutindo em Taboão. E é isso que nós estamos discutindo. O projeto aqui foi apresentado uma proposta, na verdade, essa discussão também não começou hoje. Essa discussão começou em 2005. Eu estava nessa casa em 2005 e essa discussão começou em 2005. E fui cansado de ser vaiado aqui nessa casa, porque eu era o líder do governo. Fui cansado de ser vaiado. Essa discussão começou em 2005. Depois começou em 2006. E 2007, 2008, houve aí uma trégua. E agora voltamos a essa licitação. Essa licitação também não é uma vontade pessoal do prefeito. E não é uma vontade pessoal de vereador. Essa licitação, ela é uma determinação do Tribunal de Contas. Ou faz ou tem as contas rejeitadas. E vai caber depois dos vereadores aqui aprovar ou rejeitar a conta do prefeito. Então, aqui nós não estamos contra o transporte. Só para concluir, presidente, depois eu posso até voltar à tribuna, mas eu quero reafirmar aqui, e quero deixar claro, eu, vereador Macário da bancada do PT, nós temos clareza e consciência de que Taboão é possível conviver os dois sistemas, é possível conviver o sistema do transporte regular, que já foi licitado em 1995 ou 96, esse transporte foi licitado lá atrás pelo ex-prefeito Fernando Fernandes, e é possível você readequar o sistema complementar, fazendo com que a categoria continue trabalhando, continue ganhando seu dinheiro, continue ganhando seu pão. Ninguém aqui é louco de propiciar e de fazer com que a pessoa fique desempregada ou deixe de ganhar o seu sustento. E é possível fazer, vereador Paulo Félix, que essa cidade também tenha um sistema mais justo, onde não só o idoso deficiente, mas aquela pessoa que paga o transporte, que ela pode ser servida de maneira decente, que ela pode ser servida de maneira digna, que ela não precise andar para pegar o ônibus, que ela não precise andar para sair do ônibus e ir até a sua casa, e que o transporte possa levá-la dentro do seu bairro, que é onde hoje o transporte, no meu ponto de vista, é falho. Quero agradecer a parte e depois a gente volta à tribuna. Muito obrigado. Vereador Wagner, agradeço a parte. Eu acho que Vossa Excelência vai num caminho correto, quando nós falamos da coexistência dos dois sistemas, o sistema de transporte regular e o sistema de transporte complementar e alternativo. Foi falado aqui do cartão bom, vereador 90, que é atribuição da Secretaria Metropolitana de Transportes. Eu vou permitir em seguida, só que eu acho que com a regularização, com a licitação, é possível implantar o cartão bem na cidade? É possível implantar o bilhete eletrônico municipal para o sistema alternativo? É possível? Eu pergunto, é possível? Se é possível, vai ser na negociação, não vai ser na força. Se é possível discutir os itinerários, é possível. E eu pergunto para a categoria, é possível? Vai ser possível na negociação. Ou se a categoria está vindo aqui hoje, achando que é o último ato e que acabou. Se vocês não querem a negociação, é um problema da categoria. Eu estou me dirigindo às pessoas que estão sem ódio no coração, que estão lúcidos de saber que a discussão não termina aqui.
que é um processo licitatório, que é possível intervir na elaboração do processo de edital, porque a Câmara não está fixando os parâmetros do edital. É possível? É. Se for na negociação, se for na concordância, se for com ato civilizado, se for na razão. Porque esse caminho, repito, que a categoria está tomando, de intimidação, de tentar fazer a força prevalecer os seus pontos de vista, esse caminho tem que ser abandonado, porque esse caminho vai levar a categoria à derrota. Então eu estou aqui com a responsabilidade, não só de líder do governo, com a responsabilidade dos 11 vereadores que estão aqui, que daqui a pouco vão manifestar sua vontade no placar, de dizer, ainda mais uma vez, que Deus deu ao homem aquilo que ele só deu ao ser humano, que é o livre-arbítrio das pessoas escolherem os caminhos que elas vão trilhar. Isso eu falei acho que 2 meses atrás. E o livre-arbítrio diz, a categoria quer a negociação, ou como eu ouvi de companheiros quando eu saí terça-feira, nós vamos para o arrebento. Vamos para o arrebento, vocês vão ver. Nós não queremos arrebento de ninguém, nem da categoria e de ninguém. Nós queremos é abrir, estabelecer um canal civilizado como sempre nós tivemos. As vitórias que a categoria conseguiu foi só quando ela estava unida e quando ela tinha objetivos claros para serem defendidos e conquistados. Eu nunca vi a categoria desse jeito, nunca vi. Nunca vi divisão também como está estabelecida. Ou vocês vêm conversar aqui, estamos todos unidos. Está unido nada, estão divididos, rachados ao meio. Então, se vocês querem, ainda há tempo, porque eu aprendi que às vezes é melhor dar um passo atrás para dar 2 para frente. Eu aprendi que recuo não é covardia. Às vezes recuar é um ato de inteligência. Há tempo ainda para se estabelecer uma relação civilizada entre a categoria que representa uma parcela importante do povo e esta casa que representa o povo de Taboão da Serra. A totalidade do povo está representada aqui por cada vereador que está sentado nessas cadeiras. Vocês merecem respeito? Merecem, mas nós merecemos respeito também. Nós merecemos porque nós fomos eleitos. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas por trás de nós. Ou vocês acham que nós estamos sozinhos? Ou vocês acham que nós sentamos aqui porque fomos nomeados? Não, nós representamos milhares de pessoas aqui, cada um de nós. Então, vocês merecem o nosso respeito. Mas eu acho que nós merecemos o respeito e merecemos que a negociação vá para o lugar para onde ela nunca devia ter saído, que é a mesa de negociações. Então eu quero aqui fazer um chamado, vereador Valdevan 90, a razão, porque o processo de votação aqui, até abrir a nova concorrência, com um agravante ainda, vereador Aprígio e vereador Cido, como é que a categoria ganhou a liminar? Por quê? Na licitação que está sob júdice, porque a licitação sob júdice colocava, vereador 90, vereador Walter Paulo, a acessibilidade como critério de desempate. Não era para todos, agora não. Por força dessa liminar, a próxima licitação vai dizer que todos os veículos do sistema de transporte alternativo complementar vai ter que ter acessibilidade. Todos! Quando era uma porcentagem só no edital que foi derrotado. Então, essa vitória momentânea, uma vitória agora, ela vai significar prejuízo na licitação lá na frente. Então, as coisas têm que ser ditas a verdade. A verdade. A licitação que vem agora não é pior porque a pessoa jurídica, não. Como é que vai ser a licitação se colocar se todos os carros têm que ter acessibilidade? Quanto cada um vai gastar aqui para poder adaptar o seu veículo à questão da acessibilidade? Foi a liminar que está garantindo a nulidade, a suspensão da licitação. Então, entre hoje a votação, que nós estamos aqui, prestes a votar, ainda caminhos a serem percorridos, e eu quero fazer um apelo à categoria para que não queime as pontes estabelecidas durante anos com esta casa. Não é com o Paulo Félix, não. Com esta casa. Esta casa, até agora, até esse instante,
A Lei 078 foi votada quando eu estava sentado nessa cadeira com o presidente da Câmara. A outra lei de autoria, está aqui o vereador Maurício André, era presidente da Câmara. Eu estava sentado aqui e votei a Lei 114, que estabeleceu conquistas históricas. Esta casa só vai virar as costas para o diálogo se vocês virarem as costas primeiro, como fizeram aqui terça-feira. Então eu estou fazendo um chamado à razão, aos homens e mulheres de boa vontade, que quiserem debater sem ódio, sem rancor, o futuro da categoria. Nós estamos aqui abertos ao diálogo, a marcar reuniões, ou aqui, aonde vocês marcarem. Tá? Não, mas os vereadores vão se intimidar. Nós vamos onde marcar. Tá? E não vamos com segurança, não vamos com nada. Nós vamos lá com a nossa história, de cada um ouvi-los e dizer com toda a franqueza se é possível, isso não é possível, aqui não dá, assim não dá, aqui é possível, e nós vamos discutir. Agora, tudo que ocorreu na terça-feira, se pudéssemos passar uma borracha no que aconteceu, com 6 mandatos de vereador Arnaldo, eu nunca assisti algo como assisti aqui na terça-feira passada. Então, quero aqui, hoje, com a ordem estabelecida, com todo mundo sereno, com pais e mães de família aqui, fazer esse chamado. Chamado à razão, chamado à discussão, ao debate democrático. O vereador Valdir Vanové tem um profundo respeito pela sua história, pela sua postura, e acho que o que foi falado aqui, salvo pontos de vista diferentes, mas respeito à sua posição. Mas há uma maioria nesta casa que discutiu o projeto, sim. Nós tivemos discussão com o Poder Executivo. Temos a determinação do Tribunal de Contas do Estado para que seja feita a licitação, que não pode mais ser postergada. E, finalmente, vereador Olívio. Tem um pedido de à parte. Desculpa, concedo a parte. Perdão, vereador Carlos Andrade, por favor, Vossa Excelência, eu tenho uma parte. Desculpa, viu? Concedido à parte ao vereador Carlos Andrade. Som. Vereador Paulo Félix, presidente em exercício Olívio, vereadores presentes, público presente, empresa presente, internautas aqui ouvindo essa sessão dessa tarde. Queria somar ideias a seu discurso, líder do governo, vereador Paulo Félix, e dizer que o que nós temos de melhor nesta cidade, do sistema complementar, está aqui. Os permissionários do sistema complementar. O que nós temos de melhor nesta cidade, o sistema que saiu de pirueiro, virou alternativo, é complementar hoje em cima da Lei 078, votada também por mim quando era vereador em 2001 aqui nesta casa, e quando da emenda que concedeu o preposto, que concedeu o corredor central, que concedeu todos os avanços com a emenda da Lei 114. Mas eu não posso deixar de vir aqui para dizer duas coisas. E falo aqui como parlamentar e amigo de muitos pirueiros, de muitos transportadores. Amigo de frequentar a casa, amigo de debater nos bares, amigo de debater na Câmara, amigo de debater aonde quer que seja. Não se deixem ser usados, serem conduzidos por pessoas que querem trazer no meio de vocês a cegueira. Quando se ocupa esta tribuna, e eu falava terça-feira passada, vereador Paulo Félix, tem que ocupá-la sabendo o que está falando, sabendo o que está dizendo. E fazendo também, minha senhora. Agora, ouçam quem tiver ouvido. Nunca vai acabar o sistema complementar, a categoria de vocês. Nunca. Ouçam quem tem ouvidos. Segundo ponto. Quando se vem à tribuna e fala-se do cartão bom ou do Tabuão Card, tem que se ter o conhecimento. Primeiro ponto. O processo de licitação se deu
o processo, imprensa presente aqui, o processo número 6 de 2000, quando o prefeito Evilásio não era prefeito. Em 2000, do outro prefeito, o outro. Aquele que começou e licitou para Pirajussara e não teve competência, ou melhor, competência ele tinha, não teve capacidade de dar o sistema de vocês o mesmo tratamento que dispensou as empresas de ônibus naquela oportunidade. Mas a lei que é vigente garante no seu artigo, imprensa presente, para vossas excelências pesquisarem. Artigo 2º, cláusula 1ª, do item 1.2, da página 721, da página 722, onde diz, e vou passar aqui para a imprensa o que diz, autoriza o concessionário a emitir, comercializar, passes, vale-transportes, demais comprovantes que venham a ser utilizado como contrapensação, como serviço de transporte de passageiro, no sistema de vigência da concessão, em forma de bilhetes, em forma de cartões, em formas de chips ou assemelhados. Márcio Cancinha, por gentileza, seja porta-voz para todo mundo da imprensa desse termo da licitação que faz parte do contrato. Por outro lado, se existe cartão bom na cidade, se existe Taboão Car na cidade, está garantido no processo de licitação, que quero deixar claro, não passou por nossa mão quando foi feito lá atrás. Passou sim pela mão do ex-prefeito que fez a licitação. Se vem na tribuna, Fernando Fernandes, se vem na tribuna, Paulo Félix, e se diz da questão da linha 1, permissionários que fazem parte do sistema, o que é o transporte regular? Todas as linhas que fazem parte do processo de licitação. O que é o transporte complementar? A linha 3, a linha 7 e a linha 8, que são linhas novas existentes, com a linha que vai complementar todo aquele transporte já executado dentro do processo de licitação, e aí sim nós teríamos as demais linhas, dentre as quais a 1, a 10, a 11 e a 12. A linha que o meu companheiro Valdevan se refere, a linha 1, ela só não foi posta em prática porque quando, da ida de alguns vereadores, numa foto do jornal, aqui na Rua do Aprígio, onde pedia-se a linha 1, e no dia 4 de abril, onde foi a entrega dos ônibus com acessibilidade no Parque das Hortênsias, eu falei com o prefeito Evilásio. Prefeito Evilásio, o senhor vai dar start na linha 1, a linha que faz parte de um edital que está sob júdice na Justiça? A linha 1, que será a melhor linha da cidade, porque ela faz todo um percurso que sai da Maria Alice Borges Guion, Chico Mendes, Gonçalves Dias, e depois ela vem pelo meio do Taboão, e ela acaba se fechando aqui, na região central. A linha 1, que em breve vai interligar a linha 5 Lilás do metrô, que está aqui na divisa de Taboão com São Paulo. Então veja, o prefeito não tinha conhecimento que aquela linha sugerida, e quero aqui salutar uma sugestão ímpar, porque ela já faz parte do edital integralizada, e ela sim vem trazer mais ainda a oferta do transporte complementar a todos os moradores desta localidade. Com a sua anuência, presidente, só para fechar o pensamento, esta linha, ao ser startada independente das questões do edital, jogaria uma pá de cal na possível licitação da linha em questão ora no edital. E quero aqui só para fechar, quando eu falo que nunca vai acabar esse sistema, é porque com os avanços das votações será muito mais fácil, será muito mais prático, inclusive porque consta desta votação dessa tarde uma prerrogativa para o prefeito aumentar a linha, reduzir a linha,
mudar a linha, adequar a linha, se a linha é viável, à esquerda ou à direita, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. A título de contribuição, Paulo Félix, agradecendo seu à parte, só para deixar claro, esse sistema permanecerá porque ele é autossuficiente, é de homens e mulheres competentes, que são pais de famílias de Taboão e, acima de tudo, tem o respeito de vereadores desta casa, que nunca vai faltar com comprometimento com vocês. Nós construímos com vocês e vamos até o fim com vocês, com a verdade, com a seriedade, com a lealdade que não pode faltar ao homem público. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Carlos Andrade. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu discurso, mas eu quero finalizar. Permito a parte, em seguida ao vereador Natal, já pode dirigir a tribuna, vereador Natal, mas eu quero aqui dizer que na liderança de manifestações, eu acho que todo líder tem que ter um plano A, o plano B e o plano C. O plano A foi estabelecido aqui. A categoria tem um plano B, tem um plano C, tem uma alternativa, nós discutiremos as alternativas. Digo mais, na discussão da licitação, que só vai ser possível se efetivar a partir desta votação, o prefeito já apontou uma questão, vereador Noveno. Olha, eu estou pensando que a outorga vai ser onerosa. Quem ganhar a licitação vai ficar responsável por manutenção dos abrigos de ônibus, de iluminação, de acessibilidade, de dar uma responsabilidade para que a categoria assuma isso. Mas colocar isso na licitação. Então, as coisas começaram a ser discutidas e é um longo espaço para discutir. Hoje nós temos 2 cooperativas no sistema e muitos não são sequer cooperados. É possível estabelecer uma terceira cooperativa? É possível estabelecer microempresas entre os pirueiros, o sistema para que concorra à licitação? É preciso um prazo maior para que essa licitação ocorra, para dar tempo da categoria se organizar? Isso é ponto de discussão, de entendimento. Então, mas isso é ponto de entendimento. Isso não vai ser pela força, isso vai ser pelo convencimento e pelo diálogo. Se a categoria opta pela força, ela vai se distanciar dos agentes públicos do poder público dessa cidade. Entendemos que essa questão do transporte é uma questão para ser debatida, insisto, na mesa de negociações e não nas ruas. Concedo uma parte ao vereador Natal. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros presentes, eu quero aqui, para contribuir, lembrar aos senhores que não é 5 anos, são 12 anos de luta, e desde o início desta caminhada, sempre trabalhando junto. Eu quero lembrar aqui, Cícero, que muitas vezes foi evitada a licitação no governo passado, por entender naquele momento que poucos pirueiros tinham condições de participar das licitações. Esta Casa de Lei jamais virou as costas para pirueiro. E você, Cícero, foi uma pessoa que está sempre presente aqui em todas as lutas. Para contribuir com a sua ideia, vereador Paulo Félix, todas as 2 leis que foram votadas, essa contribuição foi a participação com os pirueiros, e muitas vezes pessoas que não estão aqui hoje, e tem pessoas que estão hoje que não participaram daquela época, que houve a intervenção desta Casa de Leis para que não parasse o sistema. E eu quero dizer a vocês, companheiros pirueiros, eu digo companheiros porque nunca fugi da raia com vocês. E esta Casa de Leis também, eu acredito, companheiros vereadores, que jamais será permitido monopólio nessa cidade. Isso nós sempre discutimos. E tenho a certeza que a licitação, por força de leis, essa votação de hoje, não é fim para ninguém, porque sempre estão abertos ao diálogo, e será, nos próximos dias aí, os responsáveis pela categoria, ou mesmo vocês que sempre chamaram para discutir, sempre presente nas discussões,
e sempre chegamos num acordo, tenha certeza, da colaboração dessa Casa de Leis, porque eu conversei com todos os vereadores esses dias. E dizer, companheiro Valdevan 90, não é questão de ciúme, não. Cada um tem um segmento, mas nós, vereadores, somos eleitos, somos vereadores por todos os municípios dessa cidade. Para contribuir, eu quero dizer, líder do governo, que não é, muitas vezes, esses próximos dias pode ser discutido até a porcentagem, que muitas vezes, companheiro Carlos Andrade, vai definir, após a discussão, após o entendimento, que será escrito praticamente a licitação. Até hoje foi assim, e sempre será. Então, o que nós estamos pensando aqui, em vocês sim, mas sim, principalmente em todos os municípios dessa cidade. E pode contar com o apoio do vereador Natal, líder do PP nessa casa, que sempre estou à disposição de vocês. Muito obrigado por ter concedido. Obrigado, vereador Natal. Acho que também uma coisa que nós podemos colocar, o vereador Natal colocou com muita propriedade, de nós não permitirmos a instalação do monopólio e estaremos atentos, porque a empresa de ônibus não se aposse das linhas dos pirueiros. Essa é uma questão para nós aqui, que somos fiscalizadores, estarmos atentos para que isso não aconteça, o monopólio das empresas de ônibus se apossarem das linhas do transporte alternativo. Isso é compromisso nosso. E também da fiscalização das empresas, porque nós também não podemos permitir que se instale no sistema o que a Lei 78 determinava e que acabou não acontecendo. De pessoas ter 1, 2, 3, 4, 5 perus, virar empresários dentro do sistema, sem ter empresa para isso. Né? Então, cada um. Então, nós vamos estar atentos a isso também. Porque quando nós queremos trilhar o caminho do diálogo e da conversação, eu espero que isso tenha eco no coração da categoria e que a gente possa restabelecer os canais que foram truncados e que a gente possa, vereador Olívio, vereador Walter Paulo, vereador Alexandre Arnaldo, vereador Aprígio, Natal, Carlos Andrade, vereador Macário, Cido, vereador 90 e o presidente desta casa, vereador Eloy. Este caminho que, repito, hoje é um capítulo da história desta casa, de votar. O pirueiro não vai poder participar enquanto pessoa, não. Enquanto cooperativa, enquanto empresa constituída, pode. Então, ninguém está impedindo a participação. A participação individual, ela tem fim e a participação coletiva tem um começo. E nós esperamos que a categoria se prepare para isso. Esse momento um dia ia acontecer, um dia ia chegar. Durante 12 anos, mesmo na Lei 78, nós colocamos que seria feita a licitação. Em 2001, nós colocamos que a licitação aconteceria. Mas a licitação parecia alguma coisa que não ia acontecer nunca. O dia chegou, a hora chegou e nós vamos votar daqui a alguns instantes, modificando o sistema de concorrência pública e apenas